continuando com a nossa série Vacinas de Abstinência, que é uma série que se refere às teorias abstemiológicas, nós vamos falar agora sobre a teoria do pêndulo abstêmio. Olha só, eu vou direto para um desenho que fica muito mais fácil de entender. Esse desenho aqui, que está na tela. Olha só, eu quero que entenda o seguinte raciocínio. Cronologicamente, primeiro vamos analisar em relação ao tempo, tá? Então a pessoa que tem 24 horas, 30 dias, 60 dias de abstinência, ela pode estar numa linha muito inicial, numa linha muito tênue em relação ao processo de adicção, certo? Ela está bem no início do seu processo de abstinência, tudo bem? Agora, uma pessoa que tenha como período de abstinência o mesmo período que ela teve de drogadição. Então, por exemplo, a pessoa começou a usar drogas com 15 anos e parou aos 30 anos, cessou aos 30 anos. Ela teve 15 anos de drogadição. Durante esse período, ela foi mera usuária abusiva e depois adicta, certo? Então, todo esse período é o período de drogadição. O período de adicção está dentro dele, tá? Então, é um período dentro do período de drogadição. Então, a pessoa começou a usar com 15 anos, ela se torna adicta ali com 18, com 19 e vai até os 30. Ela teve 11 anos de adicção, mas o período de drogadição foi de 15 anos. Então, nesse exemplo, o pós-abstêmio, o mega-abstêmio, seria quando essa pessoa que parou aos 30 anos tivesse agora com 15 anos de abstinência, com o mesmo período de abstinência que ela esteve como drogadita, como na drogadição, certo? Ela teve 15 anos de drogadição, quando ela tiver 15 anos de abstinência, a gente classifica ela como um pós-abstêmio, um mega-abstêmio, certo? Então ela estará tanto tempo aqui na Terra quanto ela esteve em abstinência, né? Tanto tempo aqui na Terra em abstinência, quanto ela esteve usando drogas ou álcool, certo? Então veja, nós temos a fase inicial, aqui no quadro, nesse quadro, uma fase inicial, onde a pessoa tem 24 horas, um mês, 60 dias de abstinência, e o pós-abstêmio, que já está com um longo período de abstinência, né? Aí a gente leva em conta o período de drogadição. E você imagina que isso é um pêndulo, certo? Então, cronologicamente, nós temos um pêndulo muito negativo no início e um pêndulo muito positivo lá no final, certo? Que é o período de abstinência. Então, esse período de abstinência, esse tempo abstêmio, forma um pêndulo, certo? Da mesma forma, além do tempo que eu acabei de citar, nós podemos citar a aplicação de técnicas, né? Então, por exemplo, olha que interessante, se você tem uma técnica muito restritiva, certo? Isso sinaliza que você está tentando evitar o retorno ao processo de adicção. Isso sinaliza que você está muito próximo do processo de adicção e optou por aplicar uma técnica muito restritiva. Então, por exemplo, internamento preventivo. Independe do tempo de abstinência, você pode ser um pós-abstêmio, um mega-abstêmio, você pode estar muitos anos em abstinência, mas devido a determinadas situações que ocorreram na sua vida, você optou por internamento preventivo. Então você se internou numa clínica, numa comunidade durante 15, 20 dias, um final de semana, tanto faz. Você se internou preventivamente. Antes de usar drogas ou álcool, você optou por esse internamento. Veja, essa é uma técnica muito restritiva. Por outro lado, existem técnicas que são muito mais abertas, né? Por exemplo, a técnica da carta de gratidão. Quando o abstêmio faz uma carta agradecendo as pessoas que ficaram com ele, que deram oportunidade para que ele desenvolvesse a sua abstinência. Então essa técnica, essa carta de gratidão, né, existe a técnica emprestada lá da Conscienciologia, dos bilhetes de lucidez, existem várias técnicas, tá? Mas algumas são muito restritivas, outras são menos restritivas. Veja que também formam um pêndulo, né? Uma hora a gente está se protegendo da adicção, outra hora a gente está lá na frente aplicando técnicas para desenvolver a abstinência.
Então também formam um pêndulo. Essa é a teoria do pêndulo abstêmio. Tá? A teoria do pêndulo abstêmio, ela nos indica que existem várias situações, por exemplo, o tempo, né, que é um elemento cronológico, onde parece que há um pêndulo. Uma hora a gente está numa situação, outra hora a gente está lidando com outro tipo de abstêmio. Da mesma forma, as técnicas. Aí eu digo que é um pêndulo metodológico, certo? Esse pêndulo metodológico pode ser muito restritivo, evitando que a pessoa volte para a dicção, ou pode ser um pêndulo metodológico muito mais ampliativo, muito mais positivo, né? Que faz com que a pessoa evolua na sua abstinência, né? Dentro desse contexto, nós podemos citar os 12 passos, né? Você veja que o primeiro passo dos grupos anônimos, do Alcoólicos Anônimos e dos Narcóticos Anônimos, ele representa o fim da adicção, você reconhecer a adicção. Você está num pêndulo aqui muito, muito negativo, você está muito próximo da adicção. Por outro lado, o 12º passo, que é um passo lá na frente, né, você vai prestar assistência, né, sintetizando, né, o passo, ele significa que você vai prestar assistência a outras pessoas, ele já é um pêndulo metodológico muito positivo, ele já está na outra extremidade, certo? Olha, aqui vamos raciocinar um pouco mais, né? Vamos exigir um pouco mais aqui do ouvinte. Olha só, a pessoa pode estar com um pêndulo cronológico muito negativo, ela pode estar muito próxima à adicção, mas ela pode estar aplicando técnicas muito mais ampliativas. Então, por exemplo, ela pode estar com 2 meses de abstinência e recepcionando pessoas num grupo anônimo, por exemplo, na sala, né? As pessoas vêm, ela recepciona, ela fala que dá para ficar em abstinência, ela conversa com familiares. Então, veja, ela está prestando assistência. Então, embora cronologicamente o pêndulo dela esteja muito próximo da adicção ainda, ela está aplicando uma técnica muito mais avançada, né? Então ela está aplicando, pela teoria do pêndulo, nós teríamos um pêndulo cronológico muito negativo, mas uma aplicação também, vamos usar o pêndulo, né, um pêndulo metodológico muito mais positivo, muito mais ampliativo, certo? E o inverso seria alguém que está já como mega abstêmio ou pós-abstêmio, que está tanto tempo aqui no planeta Terra quanto ele esteve usando drogas ou álcool, né? Ele já superou todo esse período, então ele teria um pêndulo cronológico muito positivo, mas ele pode estar aplicando uma técnica, uma aplicação metodológica muito restritiva. Ele pode estar passando por uma situação delicada na vida e optou por um internamento preventivo, por exemplo, certo? Então, cronologicamente e metodologicamente, a gente percebe que nem sempre coincidem, né? A pessoa pode estar no início da sua fase de abstinência e estar aplicando técnicas mais avançadas, assim como ela pode estar no meio ou no final da sua jornada abstêmia e está aplicando técnicas muito mais restritivas. Ela pode oscilar, né? Esse é o pêndulo, essa é a ideia de pêndulo, essa é a amplitude da abstinência, a amplitude abstêmia. Aqui vale só sinalizar, para terminar, a teoria da adjetivação da abstinência, né? Quando a gente falou que precisa adjetivar os termos, você veja a importância deles aqui, né? Falar de tempo é diferente de falar de tempo abstêmio, falar de saúde é diferente de falar de saúde abstêmia, e assim sucessivamente. Aqui nós estamos falando da amplitude, mas qual amplitude? Amplitude abstêmia, certo? E aqui eu vou deixar o material, assim como todos os outros vídeos, tem um material sempre disponível embaixo na descrição do vídeo, tá? Para vocês poderem dar uma lida. Mas é basicamente essa a teoria do pêndulo abstêmio. É muito interessante essa teoria para a gente poder entender com quem a gente está conversando, qual o tipo de abstêmio que a gente está conversando, aonde que ele está, né, dentro dessa amplitude e qual a técnica que ele está aplicando em determinado momento para se manter em abstinência, certo? Um abraço a todos, bons estudos.